Agora, o assunto é sobre o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O Senado americano aprovou a indicação do republicano Daniel Pérez para o cargo. Para assumir o posto em Brasília, o indicado ainda depende do aceite do governo brasileiro, que é um documento que representa a aceitação formal do diplomata pelo país. A votação no Senado americano ocorreu em bloco, junto com outras 73 indicações do governo Donald Trump, por 51 votos a 47. Nesta semana, a gente lembra que o governo dos Estados Unidos revogou o visto da embaixadora do Brasil em Washington e atribuiu à medida a demora do governo brasileiro em dar o aval para Daniel Pérez. Ana, a gente está tratando desse assunto muito próximo. A gente traz, então, essa informação do Senado americano aprovando o nome de Daniel Pérez. O Palácio do Planalto afirmou que o pedido de aceite, o aval diplomático, ainda está em análise, mas disse que eles só devem resolver isso depois das eleições no Brasil em outubro. O nome do Daniel Pérez já tinha passado, né, por comissões, e o que incomoda, na verdade, o Lula, e aqui a gente precisa deixar isso bem claro, não tem nada a ver com porque eles demoraram. Desde que o Donald Trump voltou à Casa Branca, eles atrasaram a nomeação de embaixadores em quase 90 países, Paula. Exatamente porque eles pensam, essa administração pensa bastante no tabuleiro geopolítico de uma forma mais ampla, não apenas colocar embaixadores em países como moeda de troca política, que muitas vezes acontecem, doadores de campanha, etc. E o Brasil faz parte, nesse tabuleiro geopolítico importante para os Estados Unidos, o Brasil faz parte do tabuleiro geopolítico de Marco Rubio, muito mais até do que Donald Trump. Donald Trump, sim, com interesses comerciais, tarifas, a própria doutrina Monroe, o afastamento do Brasil da China, colocar mais perto a proteção do hemisfério ocidental contra a interferência da China, do Irã, da Rússia, etc. Mas nós sabemos muito bem que Marco Rubio ele conhece o que comanda muitas forças políticas e econômicas na América Latina, as ditaduras, as Farc, o Foro de São Paulo, ele sabe tudo, Paula. Eu sempre menciono aqui, conversando com alguns parlamentares, alguns congressistas americanos, já há algum tempo, eu já ouvi pelo menos 5 vezes, mas acho que mais, de pessoas diferentes que nós estamos sendo educados no sentido de entender, aprender o que é o Foro de São Paulo, e tudo isso está acontecendo através do secretário de Estado, Marco Rubio. Então, o medo do Lula é exatamente esse, é puxar esse fio que já vem sendo puxado. A América Latina, a América do Sul, começa a colocar o seu pêndulo para a direita, né? Hoje também a gente não falou aqui, mas teve a Colômbia, tem o Peru, enfim. E o Marco Rubio, ele é um soldado da liberdade que vai colocar as ditaduras de algum jeito de joelhos. A gente sabe o que aconteceu com um dos maiores parceiros do Lula em janeiro desse ano, Nicolás Maduro, e o Lula sabe muito bem a força que o Marco Rubio tem, e Daniel Pérez é muitíssimo ligado ao Marco Rubio, Paula. Ele é considerado um mini Rubio, como chamam aqui. Trabalhou com o Marco Rubio antes até do Marco Rubio ascender ao posto de secretário de Estado, trabalhou com ele na Flórida, depois com o Marco Rubio como senador. Portanto, a preocupação do Lula é que Marco Rubio e todos os seus assessores, no caso o Daniel Pérez, eles sabem muito bem das páginas nefastas do Lula e de seus amigos ditadores na América do Sul. Alexandre, como é que você acredita que pode ser resolvido aí esse nó diplomático entre Brasil e Estados Unidos? Pela eleição, dia 4 de outubro, e depois segundo turno, 25 de outubro. Porque está desse jeito. Os aliados do Brasil de Lula são China, Irã,
Ortega, que não quer mais eleição, Cuba, tradicional aliado. Ele próprio, outro dia no discurso, disse: nós fizemos, em 1990, o Foro de São Paulo para ter democracia na América Latina. Né? Nós, eu, Lula, o Hugo Chávez, o Fidel Castro, o Evo Morales, o Daniel Ortega, e está aí, né? É o que a gente sabe. Estamos aqui à espera desse jovem embaixador que ainda não fez 40 anos, e eu fico lembrando aqui do meu grande amigo Diego Ascencio. Ele e a Nancy foram embaixadores aqui de Ronald Reagan. Né? Ele é nascido na Espanha também. Os Estados Unidos estão mandando gente que fala a língua latina, que fica mais fácil para se entender com os brasileiros. Está aqui ocupando o cargo, porque o encarregado de negócio teve que assumir outra embaixada, que também tinha nome latino Escobar, né? Mas veio o cônsul-geral de São Paulo, está aqui, né? Mas nada, o Brasil não se manifesta, porque o Brasil não quer. O governo Lula não quer dólar no comércio internacional, ele adora a China, ele deve ter muita raiva da civilização judaico-cristã ocidental, que aliás, todos os eleitores deles devem imaginar que não devem estar entendendo isso tudo, né? Então, eu acho que só a eleição resolve essa coisa. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.